Olá, boa noite. Estamos iniciando aqui no novo horário, mais um Vem Estudar Comigo. Eu e minha esposa decidimos estudar teologia e convidamos você a participar conosco. Boa Amém? noite. Amém. Esperamos que vocês possam, nesse estudo, aprender e serem edificados, né, na presença do Senhor, que isso possa fortalecer a sua vida e possa te preparar para o Senhor que vem nos buscar. Amém? Você queria falar alguma coisa? Nós estamos estudando agora Jesus no Atos dos Apóstolos, né? Sim. Aí, depois, nós vamos passar para a doutrina do Espírito Santo. E depois a gente queria, assim, que vocês falassem para nós se quer que continue estudando, que vai falar dos anjos, a sequência toda, ou se a gente dá uma pausa para falar do Apocalipse, que está muito atual, né? O Apocalipse, né? E o livro de Daniel também, né? É a escatologia do Apocalipse. Como nós estamos vivendo esse momento aqui de pandemia, e momento que a gente entende que isso é um sinal de Deus, da volta do Senhor, a gente então está perguntando para você o que vocês acham. Podemos dar uma vírgulazinha aí e pular para a escatologia. Isso, então nós gostaríamos de saber a opinião de vocês. Amém? Tá bom? Nós começamos o capítulo 4 na última aula sobre a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. Estudamos a Márcia já está ali. Testemunhos das Escrituras sobre a humanidade de Jesus. Estudamos sobre Jesus Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento, e a divindade de Cristo no Novo Testamento. Agora, o próximo tópico é Jesus em Atos dos Apóstolos. Não esqueça de pegar sua canetinha, anotar direitinho. No término da aula, nós vamos depois compartilhar a nossa aula de hoje no Facebook e também no YouTube. A importância especial de Atos na cristologia é que o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho é também o autor de Atos, como continuação do mesmo. Seria como se fosse um quinto evangelho, ou o Evangelho de Jesus demonstrado e pregado pelos seus seguidores. Nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 1 a 11. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar. Então a gente vê aqui que ele está escrevendo uma carta, Lucas. Está escrevendo para o Teófilo. Até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Então Jesus apareceu 40 dias seguidos e falando acerca ainda do reino. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. E não, então os que haviam se reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam.
até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Amém. Então você vê aqui em Atos, né, Jorge, que eles ainda não entendiam qual era o plano de Deus. Eles achavam ainda, Jesus ressurreto é agora, que ninguém pode matar ele, agora ele vai restaurar o reino, né, ao povo israelita. E eles só foram entender isso quando eles foram revestidos do poder de Deus, eles foram batizados com o Espírito Santo. Há uma coisa que é muito importante a gente aqui observar, é que ele diz assim: não vos compete saber os dias e as horas. Nós estamos vivendo um tempo de hoje que existe muita marcação de data, muita marcação de tempo. Nós podemos até ter uma ideia daquilo que está acontecendo, como esse sinal que nós estamos vendo. Mas o dia, a hora, ninguém sabe. É por isso que nós devemos estar preparados todos os dias, esperando Jesus como se ele viesse voltar hoje. Ou seja, eu não sei se ele vai voltar hoje, você sabe? Então eu não sei, mas eu tenho que esperar ele hoje. E não é só isso. Ele espera que nós, ao recebermos o Espírito Santo, sejamos testemunhas dele por onde a gente quer que ande. Agora, para ser testemunho de Jesus, ele não bastou assim, ele dizer assim: ó, vocês vão lá e falam de mim. Mas ele deu poder para nós, para a gente poder exercer essa autoridade e falar com convicção a ponto de convencer as pessoas. Não nós convencemos, mas o Espírito Santo, através de nós, convencer as pessoas do pecado e do juízo. E também, ele disse assim: da mesma forma que vocês virem de subir, ele voltará. E ele vem nos levar, gente. Pode muita gente estar achando que isso aí essa retórica a gente já ouviu muitas vezes. Ele vem. E este sinal que você está vendo aí hoje é um sinal muito claro que ele está dando para todos nós. Virão outros. Eu gostaria que não viesse outros, para a gente entender. Muitos estão entendendo, mas outros estão ainda dormentes, gente. Então, vamos atentar para isso que nós acabamos de ler, porque é muito importante isso, gente. Muito importante. Já você dá a vírgula aí para o Apocalipse, não vale. Olha, tá vendo? Tá vendo? Tá se empolgando aqui. Glória a Deus. Esse texto bíblico em referência reafirma a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Aqui também Jesus Cristo reafirma a promessa vinda do Espírito Santo sobre os seus seguidores. João capítulo 14, versículo 16 a 26. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não os deixarei órfãos. É até qual? É até o 26. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viveremos até ele e faremos. E nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Ou morada, né? Quem não me ama não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós.
Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Que coisa mais linda, né? Amém. Então, agora nós estamos sendo ensinados. O cristão, ele é ensinado pelo Espírito Santo. Isso é muito lindo, né? Tem uma coisa aqui que é muito importante a gente também salientar. Que diz aqui assim: quem não me ama, não obedece. Isso é muito sério, gente. E muito triste, né? Porque triste e sério. não porque... amar Jesus é não obedecer seja, Jesus é não amá-lo. Não vou nem dizer assim, não amar Jesus. Ele está dizendo, quem não obedece, não ama. Isso, invertendo a posição, isso é muito mais forte, muito mais sério. Quem não obedece às palavras do Senhor, está dizendo o seguinte: eu não te amo, Jesus. Já pensou? Porque aquele que ama, ele guarda os mandamentos do Senhor, do seu Senhor. E também, observa esses mandamentos e se coloca em prontidão para obedecer e para andar conforme o Senhor está determinando. E não somente isso, também esperando a sua volta. Amém? Glória a Deus. O cumprimento dessa promessa em Atos 2, 1 a 13. Vamos lá. Hoje nós estamos lendo bastante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 13. Essa promessa se cumpriu lá no Pentecostes, mas eu e você desfrutamos desta promessa. Sim. Porque hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós, né? E nos deu esta autoridade e poder. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, aleluia, semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, é até onde, amor? É até o... É até o 13. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, gente, foi alto o barulho, né? Ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeu como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as realizações de Deus em nossa própria língua, e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa isso? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho novo. Ou quiseram dizer Quer que 16, eles estavam... Jorge? Não, acabou. Quiseram dizer que eles estavam embriagados. Ou seja, você pode observar aí que o Pentecostes é um sinal não para nós, é um sinal para o mundo. É um sinal para o mundo. Ou seja, para que o mundo pudesse e veja os sinais de Deus através da nossa vida. Porque isso aconteceu que através da vida daqueles que estavam reunidos, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles falaram na língua dessas pessoas como um sinal. Então tem muita gente que ensina: você tem que buscar o Espírito Santo para falar em línguas e tal, como se fosse um sinal para a igreja. Não é um sinal para a igreja.
é um sinal para o mundo ver a manifestação da glória de Deus na igreja. Glória Isso a tem que Deus. ficar muito firme no seu coração. Tem que estar muito firme no seu aprendizado. Porque às vezes você vai ver algumas pessoas falarem a respeito disso, você vai falar com convicção. Não, o batismo com o Espírito Santo, o falar em novas línguas, era um sinal para o mundo. Não um sinal para a igreja, mas para o mundo. Tá? Que o mundo visse que a igreja foi constituída e instituída por Deus. Vamos lá. Essa passagem de Atos revestiu de poder os apóstolos. E Pedro pregou com autoridade um resumo do evangelho enxertado à luz da ascensão e da vinda do Espírito Santo. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Oh, glória a Deus! Porque era impossível que a morte o retivesse. Parece que eu virei Pedro agora. Vamos reter, né, o Senhor da vida. Meu Deus! Mas veja só uma coisa. Esse Pedro aqui, que falou com tanta sabedoria, era um pescador indouto. Ele não tinha estudo. Mas a partir do momento que o Espírito veio sobre ele, ele recebeu sabedoria e graça. E o dom da palavra. Para falar com tanta autoridade, com tanta convicção a respeito de tudo aquilo que ele recebeu por 3 anos. Né? Porque é engraçado que Jesus foi... É como se Jesus fosse colocando num depósito, né? Essa porta aqui vai abrir na hora certa. Ou então como uma semente Uma lançada. semente plantada. Aí quando veio o Pentecoste foi a água que jogou. Brotou e aí ele floresceu igual uma flor semente que desabrocha, poderosa, né? Glória a Deus, glória a Deus. Olha, é maravilhoso demais. A gente saber que nós fazemos parte disso. Hoje, nós somos os Pedros de hoje. A gente não pode ficar olhando a Bíblia e olhando para ela no passado. Eu e você somos a geração que Deus convocou e chamou para que nós pudéssemos fazer isto ao mundo. Mas estamos vivendo uma época que as pessoas estão ficando incrédulas, estão ficando frias, sem amor. Mas é agora que nós devemos proclamar, porque Jesus está voltando. Então vamos gritar ao mundo, Jesus está voltando. Amém. Desperta, faz o papel de atalaia, faz o papel de profeta do tempo da volta do Senhor. É maravilhoso participar desse projeto de Deus, gente. É um projeto de Deus e eu estou cada dia mais feliz por saber que nós estamos participando desse projeto de Deus por último tempo. Glória a Deus. Você também. Trata-se de um resumo do conteúdo dos evangelhos com a conclusão pós-pentecostal. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Aleluia. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez, aleluia, Senhor e Cristo. Né? Gente, o coração da gente quase explode. E a aplicação: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Dom, gente. Dom maravilhoso. É presente. Aleluia. Dom é presente. Deus nos Coisa presenteou. Sabe? A gente tem tanto prazer em receber um presente. Deus veio, não sei se ele embrulhou no papelzinho bonito de presente, mas ele entregou para cada um de nós um presente. Tá, meu filho, tá aqui, tô te presenteando o Espírito Santo. Tão cheio de amor, né? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Esses versículos denotam a pregação do Evangelho e as boas novas de salvação mediante a obra completada em Cristo Jesus.
No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, após uma cura em público e em nome de Jesus, Pedro disse diante do povo: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé, em nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu a este homem a quem vocês veem e conhecem. Quer ler? Vamos ler o Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15 e 16, para a gente poder ver, né, a que se refere. Vós mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunha deste fato. Pela fé em o nome de Jesus, isso foi depois de curar o paralítico da Porta Formosa. Ver quem era, vamos ver quem era. Era o paralítico da Porta de Formosa. Aqui. Isso para o pessoal saber, né? Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles num lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, isso aqui já tinha curado, né? Já tinha curado. Peraí, vão até onde ele fala para ele olhar, né? É tão maravilhoso isso. Aqui. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles Não, deixa eu ir um pouquinho antes, tá, irmãos? Olha, quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Glória a Deus! Aí é quando ele fala, o pessoal ficou achando que eram eles, mas não, ele falou: varões Galileu, por que vos admirais a respeito disso, né? Esse Jesus que vocês mataram, esse levantou o paralítico. E o interessante aqui, gente, é vocês verem o seguinte: Pedro era um homem rude da terra. Talvez não tinha nenhum atributo físico que pudesse alguém olhar para ele e sentir ou ver nele qualquer coisa. Mas quando Pedro fala, olha para nós, ele tinha convicção do que ele tinha nele. Ele tinha convicção do que ele tinha nele. Quando o homem olha para ele, o homem olha para Pedro e não vê Pedro. Vamos dizer assim, literalmente, ele viu Pedro, mas ele viu a autoridade de Jesus Cristo nos olhos de Pedro. Porque ele disse assim: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, ele estava mostrando nos olhos o que ele tinha. Isso eu te dou. Em nome de Jesus. Levanta, toma a tua cama e anda. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, precisamos olhar para o mundo com essa autoridade, gente. Sabendo o que temos em nós. Nós temos o poder, que é o maior poder que há na Terra. Não há bomba nuclear, não há bomba de hidrogênio maior do que esse poder, que é o poder do Espírito Santo em nós. Aleluia. Gente, a gente tá aqui. Tão... Para baixo, Não. Aqui, ó. E depois o convite. Isso. Arrependam-se, já leu. Aí ele já leu. Ó, no capítulo seguinte, interrogados diante do Sinédrio, os apóstolos explicaram: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. A conclusão: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É só o nome de Jesus. É tão bom estudar sobre Jesus, né? No capítulo 7, Estevão faz sua defesa, ou apologia de Jesus Cristo diante do Sinédrio,
demonstrando que a totalidade da história de Israel e das Escrituras do Antigo Testamento tinha o Salvador como seu alvo, propósito e cumprimento. Foi apedrejado à morte por isso, estando presente Saulo, que posteriormente passou a ser conhecido como o apóstolo Paulo. O ponto de partida de Paulo nas suas viagens missionárias era pregar dessa maneira nas sinagogas judaicas em Chipre. Vamos ver lá Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 4. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos os seguia para auxiliá-los. Amém. E Antioquia da Pisídia, Atos é o mesmo capítulo 13, só que versículo 13 e 51. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que ficaram na Panfilha. Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. 51. Tudo pregando, irmãos. Tudo Tudo pregando. pregando a Jesus. E 51, né? Olha, tem uma coisa que eu quero fazer vocês entenderem o seguinte. Nesse período aqui, a igreja, os discípulos de Jesus, esperavam Jesus voltar naquele tempo, viu? Eles esperavam que Jesus voltasse no seu tempo. Cada geração são 10, 20 gerações que se passaram, estão esperando Jesus voltar, como nós estamos hoje. Estes, contudo, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Então, sacudia-se o pé porque não recebiam, né? Isso. A palavra. Como a palavra não era recebida por eles, então ele sacudiu o pé, como o Senhor mesmo já tinha orientado lá nos evangelhos. Nós somos muito apegados a resultados, Sim. Mas não devíamos, porque nós devemos ser apegados à obediência de anunciar, de lançar a semente, né? Quem vai fazer ela brotar e quem vai dar crescimento a ela é o Senhor Deus, né? Paulo plantou, né? Apolo regou e Deus deu crescimento. Vamos ver lá agora Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 1 e depois o 7. Não, é 14. Capítulo 14. Versículo 1. E depois o 7. Depois o 7. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Agora, e depois em Tessalônica. Não, Atos... ali era... não, é o 7, versículo 7, perdão. E ali seguiram pregando o evangelho. Amém. Agora em Tessalônica, capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1. Atos? Isso, é o mesmo Atos, já estava lá. Para mim era Tessalônica. Não, Atos, é que ele foi em Tessalônica, né? Atos. Capítulo 17, versículo 1 e depois o 5. E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Versículo 5 agora. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão. Eu estou aqui pensando que a gente sempre vai encontrar os desocupados, né? Sempre vai encontrar. Invejosos, os invejosos, né? Desocupados. Agora em Bereia, no mesmo 17, só que versículo 10, capítulo 17, versículo 10 e depois o 15. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali,
dirigiram-se à sinagoga local. E o versículo: 15. Os irmãos que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas, partindo depois com orientações para que Silas e Timóteo se reunissem com ele, assim que fosse possível. Agora o 17. O 17, versículo 16. Versículo 16, irmão. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. Amém. Então você vê aqui eles evangelizando, né? Agora eu vou ler aqui o 18, 1, né? Capítulo 18, versículo 1. Em Corinto. Nós estamos passando aqui não é em Corinto, não. É 18:1 é Corinto. Não é Corinto. É Atos dos Apóstolos ainda. Não, é Atos dos Apóstolos, mas ele pregando em Corinto. Isso. Estou passando aqui a baqueta para ela. Logo depois desse acontecimento, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. E qual outro versículo? 1:8. 8, né? Uhum. Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, e ele e toda a sua casa, e da multidão dos coríntios que o ouviram. Muitos criam e eram batizados. Glória a Deus, né? Amém. Então eles tinham lutas, perseguições, mas tinha também muita gente que vinha, né? Muita conversão. E em Éfeso, é o 19:1. 19:1. Você vê que aqui vai se formando o quê? As cartas, né? Do Novo Testamento. Sim, com certeza. Por onde ele ia passando, depois a gente vai ler as cartas que Paulo escreveu e outros, né? Não foi só Paulo. 19. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas, chegando em Éfeso. Encontrou ali alguns discípulos. Tem mais algum? Não. Ok. Baseando-se em exegese do Antigo Testamento, com fartos detalhes e ricos em analogias. Na sequência, capítulo 8, vê no dicionário aí, para falar o que é exegese pro pessoal, né? Deixar explicadinho. A gente tem uns universitários aí, mas eles não... O Isaac falou, esse esfriamento do amor é um sinal do fim, mas não significa que devemos participar dele, é isso aí. Eles não tinham nem prata nem ouro, mas tinham o que realmente importa, a cura, Amém. A salvação. Hoje em dia, grande parte da igreja tem ouro e prata, mas não podem apresentar a salvação, pois não a têm. Amém. Amém. Exegese é E-Z-E-X-E-G-E-S-E. Comentário ou dissertação, que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto. Então, aqui, né, baseando-se em exegese do Antigo Testamento, com fatos, detalhes e ricos em analogias. Na sequência, capítulo 8, o evangelista Filipe explica para o tesoureiro da rainha da Etiópia o significado de Isaías 53, 7-8, e o leva a Cristo. Então é aquela história, né? Vamos ver, né? Isso. Isaías 53, né? Que tava o tesoureiro da rainha estava numa carruagem e Filipe, o Espírito Santo mandou ele ir atrás dele. Aí ele foi correndo do lado. E aí ele perguntou, você viu que ele estava lendo Isaías. E aí ele perguntou, você entende o que está lendo? Vai ler. Ele diz no 7, né? Que é o 53, 7 e 8. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio do julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes, por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. É duro, né, a gente ler isso. Com certeza.
o importante é a gente perceber aqui a natureza de Jesus. Quando o eunuco, título do oficial com livre acesso aos aposentos reais, perguntou: o que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: você pode, se crê de todo o coração. Ao que ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que coisa linda. Esse é 8, 26 a 40. Atos. Atos, né? Você não falou... É porque Aí eu não tô tá valendo. aqui falando. É, porque nós estávamos falando de Atos, aí voltou, né, ali. É, Atos 8. 8, de 26 a 40. Mas é muita coisa para você ler. Achei. Sim. Achei. Pode ler? Mas será que vão ouvir? Não ouve, né, daqui? Acho que ouve. Vem cá, Ouve filho. alto. Ah. Mas quanto a Filipe, um anjo do Senhor lhe disse: vá para o sul, para a estrada que leva de Jerusalém ao deserto de Gaza. Ele fez assim, e lá estava, descendo pela estrada, um eunuco, tesoureiro da Etiópia, um oficial de grande autoridade sobre as ordens da rainha Candace. Ele tinha ido a Jerusalém adorar a Deus. Agora estava voltando na sua carruagem, lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe: avance e acompanhe a carruagem. Filipe correu e ouviu o que ele estava lendo do profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se não há ninguém para me explicar? E ele convidou Filipe a subir na carruagem e a sentar-se ao seu lado. O trecho das escrituras que o eunuco estava lendo era este: ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como um cordeiro quieto e mudo diante dos seus criadores, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação, negaram a justiça a ele. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois a vida dele foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, quem é o profeta? De quem o profeta estava falando? A respeito de si mesmo ou de outro? Então Filipe começou com esta mesma passagem da Escritura e explicou a ele a boa nova da salvação em Jesus. Enquanto viajavam, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: veja, aqui tem água. Por que eu não posso ser batizado? O Senhor pode, respondeu Filipe, se o Senhor crê de todo o seu coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele parou o carro, os dois desceram para dentro da água, e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor levou Filipe para outro lugar, e o eunuco não o viu mais. Porém, continuou seu caminho com alegria. Enquanto isso, Filipe apareceu em Azoto, pregou a boa nova ali e cada cidade pelo caminho à medida que ia para Cesareia. Você consegue imaginar a alegria que o eunuco sentiu? Primeiro, ele viu a manifestação gloriosa ali quando ele foi batizado. De repente, aquele que o batizou Sumiu. desapareceu diante dele. Mas diz Apareceu aqui em que outro lugar. ele não viu, mas ele estava tão pleno de alegria que ele vai sair do caminho dele com muita alegria no seu coração. Sabe, gente? A manifestação gloriosa de Deus, ela é tão prazerosa para nós, como nós estamos falando aqui, né? E Deus, Jesus está presente aqui. Nós estamos assentados à mesa aqui, como você pode ver, tem aqui a Fernanda, tem aqui a minha esposa, e você está sentado na mesa conosco, Sim. estudando a palavra do Senhor, e Jesus está conosco, Amém. estudando a palavra, porque você pode sentir o seu coração arder aí, né? Sabe o que me Glória chama a a Deus. atenção? É que a preocupação de Deus com aquele homem. Sim. Jesus, olha, Estava ali gente, tentando Deus não entender. não despreza nem um coração que quer ele. Não E despreza. era um etíope. Ou seja, ele, não era judeu, a princípio, ele não tinha nem ainda, por exemplo, a palavra não tinha direcionado ainda aos gentios. Né? Não Mas tinha. Deus olhou o coração Deus dele. olhou. Falou, vai lá, Filipe. Ele não despreza ninguém. E não, né? e a pressa, né? A pressa de Deus era tanta que transportou Filipe para Azoto, Para os outros. né? Que é a pressa do Ele falou, evangelismo. dá uma passadinha lá, porque tem alguém ali que está com o coração quebrado, querendo me conhecer. Glória a Deus. Essa pode ser considerada a primeira e mais breve confissão de fé que as igrejas exigem para alguém ser recebido como cristão. Então essa aqui é a mais rápida, né? Não fez cursinho, Não fez nada. fez né? nada. Não fez Mas catecúmeno, ele creu de todo o coração. Não fez catecúmeno, não fez nada Não, para ser batizado. Em Atos 9... E Jesus confirma isso na cruz, né?
Com Sim, ladrão. com certeza. Sim, com um ladrão. Confirma isso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Então, em Atos 9, de 1 a 19, Paulo teve uma visão de Jesus Cristo, que o encaminhou a quem o instruísse na fé. Então, leia aí, Jorjão. Ó, pode ler. Não está Já achou, participando aqui Fê? Já. ativamente. Tá muito rápido aqui. Enquanto isso, Saulo ameaçava de morte os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote de Jerusalém, pediu-lhe uma carta para as sinagogas de Damasco, pedindo a cooperação delas na perseguição a todos os seguidores de Cristo que encontrassem ali, tanto os homens quanto mulheres, seguidores do caminho, para que pudesse levá-los presos a Jerusalém. Quando Saulo estava se aproximando de Damasco em sua missão, de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é o Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele a quem você está perseguindo. Agora se levante, entre na cidade e lá espere as minhas próximas instruções. Os homens que estavam com Saulo ficaram mudos porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Quando Saulo se levantou do chão, percebeu que estava cego, mas ele teve que ser conduzido a Damasco, e esteve lá 3 dias cegos. Ele ficou sem comer e sem beber. Então, ó, Paulo teve uma visão de Jesus Cristo que o encaminhou a quem o instruísse na fé, lhe impusesse as mãos para curar a cegueira provocada pela forte visão, lhe transmitisse a plenitude do Espírito Santo e fosse batizado. Como está lá no No versículo verso 18, que a Fê acabou de ler. Acabou de ler. Em seguida, Paulo passou a ser considerado evangelista e apologista de Jesus entre os judeus, verso 20 a 22. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos quantos o ouviam ficavam atônitos e indagavam: Ora, não é este homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome? E não é eles mesmo que tinham vindo aqui com finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que viviam em Damasco ao comprovar que Jesus era mesmo o Messias. Você vê aqui, né, que o crente se confunde com Jesus. Porque Paulo perseguia quem? Perseguia os crentes. E aí Jesus falou: por que você está me perseguindo? Então, queridos, não vamos ficar levando as dores assim, né? Aqui para nós, não. Não, Jesus leva as tuas dores, né? Deixa Jesus levar. No capítulo subsequente, como resultado de visões recebidas tanto pelo centurião romano como também pelo apóstolo Pedro, houve um encontro entre um judeu cristão e uma autoridade romana, gentia. Quando os gentios que aceitaram a pregação de Pedro receberam o Espírito Santo no dia de Pentecoste, 10, aqui já lemos, né, que é Atos 10, de 44 a 46, foi-lhes concedido o batismo como membros plenários da igreja. Então, quando eles foram batizados, foram recebidos como membro. Isto deu ímpeto à evangelização dos gentios. A referência 13, 1 a 3 é o ponto de partida. Vamos ver lá, né? Nós já lemos, né? Não. 13, de 1 a 3, não. Tá. Pode ler. É Atos 13? Atos 13, de 1 a 3. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia estavam Barnabé e Simão, chamado O Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto estes homens estavam em adoração ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo lhe disse: Separem-me Barnabé e Saulo, para realizar o trabalho para o qual eu chamei. Então, depois de jejuar e orar, os homens impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Que coisa linda, né? Ponto de partida. A igreja é totalmente dinâmica, né, queridos? Muito maravilhoso. Nas viagens missionárias, Paulo buscava, em primeiro lugar, os judeus nas sinagogas, dando-lhes a oportunidade de aceitar Cristo como Salvador. Então, eles iam na sinagoga e pregavam também.
O padrão normal era o repúdio pelos judeus à pregação bíblica a respeito do Messias de Israel, impelindo o apóstolo Paulo a levar as boas novas aos gentios. Assim foi em Antioquia da Pisídia, onde Paulo concluiu: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna. Que triste isso, né? Agora nos voltamos para os gentios, que fica em 13:46. Então Paulo e Barnabé declararam corajosamente: era necessário que esta boa nova de Deus primeiro fosse anunciada a vocês, os judeus. Mas já que vocês não aceitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Então, perderam, né, a chance. E o resultado foi imediato. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se, bendiceram a palavra do Senhor e creram, os que todos haviam sido designados para a vida eterna. Glória a Deus. Então ali tinham pessoas que tinham sido designadas e todos eles creram, né? Não ficaram de coração duro. Assim como nós estamos sendo designados pelo Senhor, né? Coisa maravilhosa, né? Porque todo servo, toda pessoa que se converte a Cristo, ele não se converte apenas para ser salvo, mas para Porque ser está no instrumento. número dos salvos. E não é só para ser salvo, mas para ser instrumento de Deus de alguma forma. Tem gente que não sabe pregar, não sabe falar, mas ele sabe dar testemunho. E às vezes o testemunho de vida é muito mais do que as palavras que falamos. É a conduta, o caráter de Deus mostrado através de nós ao mundo, pode salvar muitas pessoas, gente. No capítulo 16, Paulo e Silas pregaram na colônia romana de Filipos, sendo encarcerados por isso. E o bom testemunho deles, em meio às torturas e um terremoto, levou à conversão do carcereiro, que perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Ao que eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Isso aqui está escrito em 16, 30 a 31, não precisa ler. Atos. Após pregação da palavra de Deus, houve o batismo daqueles que creram em Deus. Né? Não. É que 16, 32 a 34, Fê. Ou Jorge, não sei. Não, eu não tô. Tá. Eu já arrumei uma. Eu queria achar aquela parte que Paulo fala que a gente é a carta viva, né? Sois carta viva, né? 16. 32 a 34. Um terremoto. Então contaram a ele e a toda a sua casa a boa nova do Senhor. Naquela mesma hora da noite, ele lavou as feridas das chicotadas, e em seguida ele e toda a sua casa foram batizados. Depois levou-os para sua casa e serviu-lhes uma refeição. Ele e toda a sua casa sentiram alegria por crerem em Deus agora. Na manhã seguinte, os juízes mandaram os seus soldados ao cárcere e com esta ordem: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: os juízes deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Podem sair, vão em paz. Aleluia. Em Bereia, os membros da sinagoga foram elogiados porque examinaram todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. No 17:11, né? Isso aí é muito importante, gente. Todo aquele que serve o Senhor, que tem a sua vida, a palavra de Deus como prática de regra de vida e prática, né, no caso, a Bíblia, deve sempre buscar na palavra do Senhor o que está sendo dito. Confirmação do que estão se pregando. Estão Por ouvindo isso, a né, há pregação. tantos versículos aqui, Por né? isso. Então, o padrão é crer no Senhor Jesus, da mesma forma que se crê em Deus. E isso em total consonância com as Escrituras, a palavra de Deus. Em Atenas, Paulo anunciou Jesus na praça de uma grande cidade intelectual, tendo como ponto de partida um altar ao Deus desconhecido e a alusões aos pensadores gregos. O Deus que fez o mundo, disse agora, isto é, com a vinda de Cristo.
ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Capítulo 17, 24 a 31. O Isaac colocou aí, Show. né? Deu aquela referência da carta de Cristo, que é 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Vamos ler lá para a gente poder. Nós somos a Meu carta filho, tem uns dele, teólogos né? do outro lado aqui também. Acompanhando. 3, 2. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Oh, A glória única Deus. carta que eu necessito são vocês mesmos. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Gente, que privilégio, gente. Eles podem ver que vocês são uma carta de Cristo, escrita por nós, carta escrita não com pena e tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, Aleluia. não Lindo. esculpida em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Glória a Deus. Você é uma carta viva? Você é. Amém. Você foi esculpido com o sangue de Jesus, Aleluia. escrito. Com o sangue dele, né? 17, Fê, aí. Capítulo 17, versículo 24 a 31. 31. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e que é o Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, porque ele não precisa disso. Ele mesmo dá a vida e a respiração a tudo e satisfaz todas as necessidades que existem. Ele criou, partindo de um só homem, todas as pessoas do mundo e espalhou as nações pela face da terra. Ele determinou previamente qual delas se levantaria e qual cairia, e quando, e determinou as fronteiras das nações. O seu objetivo em tudo isso foi que eles buscassem a Deus e andassem ainda que tateando em sua direção, para encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, porque nele nós vivemos e nos movemos e existimos, como diz um dos próprios poetas de vocês, nós também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro ou de prata, ou feito de pedra pela imaginação do homem. Deus tolerou a ignorância passada do homem a respeito dessas coisas, mas agora ele ordena a todo mundo que se arrependa, porque determinou um dia para julgar com justiça ao mundo por meio do homem que ele destinou, e já mostrou quem é ao ressuscitá-lo dos mortos. Olha, você que se julga órfão, você acabou de ouvir agora. Nós somos descendência de Deus. Sim. Somos descendências de Deus. Fomos gerados em Jesus Cristo. Passamos e nos tornamos feitos filhos de Deus, como diz em Atos, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, acho que é isso. E diz: mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos descendência de Deus. Então, não pense que você pode não ter pai e mãe no terreno, mas você é descendência de Deus. E seus pais, se serviam ao Senhor, também eram. Amém. Então, isso consola e conforta o nosso coração, saber que somos descendência de Deus na terra. No capítulo 20, 10 a 21, Paulo, encerrando sua terceira viagem missionária, despediu-se dos presbíteros em Éfeso, elucidando a obra de Cristo, passado e futuro, junto aos seus. Servia ao Senhor Jesus com toda a humildade. Não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, e fé em nosso Senhor Jesus. Converter-se a Deus como arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. No mesmo capítulo, versículo 22 e 24, lemos: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que pressões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Jesus Cristo recebe total dedicação dos seus convertidos, e estes recebem a ajuda do Espírito Santo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse trecho
prenuncia a obra missionária de Paulo como encarcerado por causa da sua fé em Cristo, tanto em suas apologias de Cristo diante de várias autoridades, quanto nas epístolas que continuavam escrevendo na cadeia, Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemão 1 e... Não, 1º e 2 Timóteo. 1º e 2 Timóteo e Tito. No capítulo 22, Paulo, preso por causa de um tumulto provocado pelos judeus contra ele no templo, recebeu o oficial romano licença para fazer sua defesa. Ressaltou seus sólidos fundamentos judaicos e deu testemunho da sua conversão a Jesus. Mas não queriam escutar mais nada, depois de ele declarar que Jesus o mandou evangelizar os gentios. Aí ficaram com raiva, né? Porque falou que mandou evangelizar os gentios. Os judeus queriam que fosse só para eles. Só que eles não entenderam que o evangelho era para o mundo todo, para a salvação de todos. Diante do governador Félix e do rei Agripa, Paulo confirmou que toda a sua pregação de Cristo estava dentro daquilo que a escritura do Antigo Testamento profetizava, prenunciava e ensinava. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Esse texto está em 24:14. Essa resistência aí dos judeus não era a resistência dos judeus fora da igreja. Não. Eram os judeus da igreja. Já pensou? Sim. Que tinham essa resistência. Sabe? Não, ainda não tinham sido trabalhado e tratado, ainda tinha esse preconceito com relação à divulgação. Eles achavam que o evangelho era exclusividade de Deus para eles. Mesmo eles tendo se convertido. Não, isso é nosso, exclusivo para nós. Não achavam que o gentil, porque na realidade eles tinham sido subjugados pelos gentios por tanto tempo. Então é claro, né, que eles achavam que eles não mereciam nada, mas Deus, né, no seu infinito amor, também pôde dar esse presente para todos nós. E ainda não estou dizendo nada além do que... Não, né? Não é, ele já falou, Não, nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Então, quer dizer, ninguém ficou sem a salvação. Diz que Deus colocou todos debaixo da mesma situação para resgatar a todos. Depois da pregação da doutrina de Jesus em Atos dos Apóstolos, fundamentada nos evangelhos e em plena consonância com o conteúdo das escrituras do Antigo Testamento, passamos para a continuação e aplicação dessa mesma doutrina nas epístolas. Aí ficamos até aqui hoje. Aí semana que vem a doutrina de Jesus... Quarta-feira. Quarta-feira. A doutrina de Jesus Cristo nas epístolas agora. Eu quero incentivar você a segunda, quarta e sexta fazer a sua jantinha um pouquinho mais tarde, às 7 horas. Ou antes. Investir das 18 às 19 horas naquilo que é de suma importância para a sua vida eterna, que é o conhecimento de Deus. Invista nisso. Não invista só para você, invista para sua família, para os seus filhos. Todos nós não seremos inculpáveis diante de Deus se não buscarmos o conhecimento a respeito de Deus. Deus deixou para nós o conhecimento dele. Se alguém quer conhecer o Senhor, tem que estudar, tem que buscar. Ele disse assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então eu quero que você, inclusive, convide seus amigos, aqueles que estavam acostumados a ver, diga para eles o novo horário, que é às 18 horas, né? E depois dessa aula nós vamos ainda compartilhar, mas procura também lembrar outras pessoas para que eles possam estudar a palavra de Deus. Estamos vivendo o tempo da volta. Deixa eu ler uma coisinha que a irmã falou do Ela vai ler aqui uma
Ó, fala algo assim, importante. será que sabemos pelo menos quando ele está na cidade? No dia em que Jesus realizou o que chamamos de entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumento, seu trajeto através da cidade provavelmente fez passar perto da porta do templo de Herodes. Acredito que o deixou os fariseus indignados na passagem registrada em João 12 foi a perturbação do seu culto religioso dentro do templo. Posso ouvi-los reclamando: o que está acontecendo? Vocês estão perturbando o sumo sacerdote. Não percebem o que estão fazendo? Estamos tendo um importante culto de oração aqui dentro. Sabe por que estamos orando? Estamos orando pela vinda do Messias. E vocês têm a audácia de fazer esse desfile barulhento e nos perturbar? E quem é o responsável por todo esse tumulto? Eles perderam a hora da sua visitação. O Messias já estava na cidade e eles não sabiam. O Messias passou em sua porta enquanto eles estavam lá dentro orando para que ele viesse. O problema é que ele não veio da forma esperada. Eles não reconheceram. Se Jesus estivesse em um cavalo branco ou uma carruagem real, os fariseus e os sacerdotes teriam dito: deve ser ele. Infelizmente, eles estavam mais interessados em ver o Messias derrubar o jugo do Império Romano do que o jugo espiritual, que se transformara em uma praga dentre o seu povo. Gente, temos que vigiar. Temos que vigiar. A gente ouve isso, né? Eles oravam pelo Messias, o Messias estava ali às portas e eles achando ruim, falando, né? Aí Jesus falou o quê? Se eles não clamarem, as pedras clamarão. Não é diferente hoje. Não Jesus vamos está às perder, portas, né, a hora da Jesus visitação. está às portas e as pessoas não estão percebendo. Aleluia, Jesus. Gente, obrigado por sua presença aqui na nossa sala de aula, Isso. né, no nosso estudo. Que Deus possa te abençoar, te dar uma noite abençoadíssima. Nós nos encontramos, então, Quarta-feira. na próxima quarta-feira, às 18 horas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.